A palavra de Deus diz em Jó 42, versículo 5, diz assim: Eu te conheci de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Portanto, eu me retrato de minhas palavras e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Jó estava tentando compreender por que tudo aquilo que ele estava passando em sua vida. Ele perdeu tudo, seus filhos, seus animais e alguns servos. E ele não blasfemou contra Deus, mas glorificou a Deus. Ele disse assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deixou somente a esposa dele viva. Jó vai questionar muito a Deus por que aquilo que ele estava passando. Porque logo no capítulo 1 vai dizer que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Todos aqueles que são temente a Deus, existe Satanás que queira fazer com que nós acabamos envergonhando a Deus pelas nossas ações. Mas se nós confiarmos no Senhor, por mais que seja em dias difíceis da nossa vida que nós vamos passar, por doença, por enfermidades, por morte dos nossos familiares, filhos, filhas, esposa, nós temos que confiar em Deus, que Deus está na direção de toda a nossa vida. Ao longo da passagem vai dizer que Jó vai fazer questionamentos, vai exaltar a Deus, não sabe por que aquilo que estava acontecendo com ele, que ele era um homem temente a Deus, que levava a palavra de Deus para as outras pessoas. Nós não vamos compreender os processos de Deus, nós só temos que saber que Deus está conosco e temos também que entender que existe neste plano, não é uma luta contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Chega no último capítulo 42, aqui ele vai dizer que eu te conheci de ouvir. Eu te conheci de ouvir de outras pessoas, líderes da palavra, que como o Senhor era, mas agora ele vai dizer, mas agora os meus olhos te veem, porque Deus veio em um redemoinho para ele, a presença de Deus, ele mesmo ouviu a Deus, a voz de Deus. Há uma diferença daqueles que ouvem de outras pessoas a palavra de Deus e aquele que tem a conexão com o próprio Deus de direcionamento. Há essa diferença daqueles que têm de ouvir e daqueles que têm intimidade com Deus. E Jó, Deus sabia que ele era temente, por isso que o próprio Deus vai até ele. Ele orou pelos amigos dele que o afligia, ficava julgando a ele. Ninguém sabe e compreende aquilo que Deus já determinou para você. Os planos de Deus ninguém conhece, a não ser Deus sobre a sua vida. Tenha em mente que Deus sempre está te capacitando em tudo na sua vida. Portanto, eu me retrato de minhas palavras e me arrependo no pó em cinza. Ele vai dizer que ele se retrata de todas as palavras que ele disse, porque aquele mal estava vindo sobre ele, que ele ficou com enfermidade na pele, e ele perdeu os filhos dele, perdeu tudo. Ele vai dizer que ele se retrata porque ele não tinha conhecimento de quem era Deus de fato, e agora os olhos dele mesmo vê a Deus, no sentido que ele está sentindo a presença de Deus e está falando com Deus. Então ele tinha a convicção que aquela presença era de Deus. Quem está alinhado aos planos de Deus, uma vida santa, reta e íntegra, não é confundido, porque o próprio Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Ninguém pode enganar os ungidos, porque o poder do Espírito Santo habitará sobre os verdadeiros e direcionará ao caminho certo. Que ele vai dizer que ele se arrepende, pó e cinza. Era um gesto de arrependimento, de um rasgar, não as suas vestes e colocar pano de saco e jogar cinza, de lamentação, de arrependimento de fato. A nossa vida só vai ser
alinhada com Deus, quando nós rasgamos o coração para Deus e paramos de murmurar e compreendemos, Senhor, eu aceito as suas correções, porque o Senhor diz que bate e corrige aquele que te ama. Nós sabemos que há uma luta entre o bem e o mal no plano espiritual, e essa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas que queiram nos separar do teu amor. Mesmo eu passando por tudo isso, eu confio na tua palavra. Então confia que Deus está contigo todos os dias de sua vida. Por mais que possa acontecer isso que aconteceu com Jó, mas Deus sabe aonde está a chama do nosso coração. Aonde está a chama do teu coração? Essa é a palavra do dia. Fica na paz, curta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau.